Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Lempais, seu videocast sobre linguística computacional. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o Dalmo Busato, que é um amiguinho meu, então vai ser um episódio bem especial. O Dalmo Busato, ele é um técnico em informática pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e é graduando em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele faz graduação sanduíche na Universidade de Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha. E aqui nós estamos gravando esse episódio em abril, então uh, ele está nessa época lá na Espanha. Atua no mercado de trabalho como analista de dados e seus interesses de pesquisa são a linguística computacional, especificamente métodos para análises quantitativas e modelagem e simulação computacional, inteligência artificial e o uso de NLP para a descrição de variedades de línguas minoritárias e de contato. Muita coisa. Mas, antes de tudo, Dal, muito obrigado por ter aceitado e muito obrigado por vir. E acho que todo mundo vai gostar do que você vai dizer hoje para a gente. Obrigado, João. Eu assisti a primeira temporada inteira, eu amei os episódios, então eu estou muito feliz de estar aqui agora com você. Que bom, que bom. Tá vendo, gente? Um espectador pode virar um entrevistado, então fiquem atentos. Ah, então, para a gente começar, como já é de praxe aqui do videocast, a gente vai ter uma pergunta aleatória para você, para a gente conhecer um pouco mais do Dalmo, pessoa física. E a sua pergunta é: qual o seu gênero de filme favorito? E o porquê? O meu, o meu filme favorito chama Harold and Maude. É um filme da década de 70, ou seja, quase ninguém conhece. É, mas é um filme que eu gosto muito, assim. Ele vem de um livro, o livro também tem esse mesmo nome, e ele é a história de um rapaz de 20 anos que se apaixona por uma idosa de 80. E os dois, assim, são muito alternativos, assim. Ele passa por uma fase muito difícil da vida dele, e ela é uma idosa super alto astral, assim, com uma visão muito diferente da vida. Então, além desse romance super atípico, também a história dela ensinando ele lições de vida, né? Em português, o título seria Ensina-me a Viver. E é, assim, encantador o jeito que ela mostra um outro olhar sobre a vida para ele, né? Que tinha alguns problemas e uma visão, assim, um pouco pessimista das coisas. Legal. E você colocaria isso em que tipo de gênero? Mais tipo romance, drama, comédia, gente, terror? Eu acho que isso é meio um drama, assim. Beleza, ótimo. Obrigado pela resposta, Dalmo. E aí agora a gente vai começar com as perguntas mais sobre linguística computacional e sobre a sua carreira até então. Ah, e aí, então, para começar, a gente queria saber como foi que você descobriu a linguística computacional, onde foi, como foi, com quem foi, e qual que é seu. Bom, como o João disse, eu fiz o técnico em informática no Cefet-MG. E o Cefet, ele é uma instituição muito antiga aqui em Minas Gerais, é uma instituição que tem 110 anos e tem muito prestígio aqui em Belo Horizonte. Então, eu queria muito passar e o curso de informática era muito concorrido. Eu passei bem, então foi aquela alegria na casa inteira, porque era um sonho, assim, estudei o ano inteiro para a prova. E o caminho mais lógico depois disso era fazer o quê? Era fazer o técnico em informática e depois ir para a ciência da computação, engenharia, sistemas, né? E era o que eu queria fazer até então. Mas eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. E quando eu entrei, a gente lá tem o privilégio de ter uma matéria de redação e estudos linguísticos, né? Que é um negócio que poucas escolas no Brasil têm no ensino médio, lá a gente tinha. E a professora da época, a Priscila Tulipa, ela fez um projeto, ela era doutoranda na época no Pós-Nin, ela trabalhava com linguística de corpos, né? E ela tinha um projeto que era sobre um jornal acadêmico, um jornal escolar, onde os alunos produziam, os alunos diagramavam, os alunos faziam tudo. E eu entrei como redator no projeto, e eu acabei gostando, mas eu pensava assim, gente, letras, será? E aí um dia ela me contou que tinha uma área chamada linguística computacional, que era a interface entre essas duas coisas, né? E como eu era estudante de informática, aquilo me pareceu o melhor dos dois mundos, né? Assim, era um negócio juntando todas as práticas de linguagem que eu já estava gostando muito no jornal
e a prática de informática que eu tinha me apaixonado no curso técnico, né? E aí a gente fez você tem nas instituições federais uma iniciação científica júnior, né? Que é no mesmo período, um ano também, mas para estudantes do ensino médio. E a gente propôs um projeto para eu começar a aprender um pouco sobre linguística computacional, isso eu tinha, sei lá, 15 anos, analisando os operadores argumentativos, que é uma classe de palavras, em redações do Enem, e para isso a gente usou, claro, linguística de corpos, algumas coisas de n-gramas, um negócio bem inicial, assim, nuvem de palavras, visualização, mas que eu consegui aprender muita coisa. Então, eu tive a sorte de ser iniciado muito jovem na linguística computacional, assim, eu tinha 15 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, e como era uma instituição federal, eu pude participar de muitos eventos, sabe? Então, além desse aprendizado na AIC Júnior, eu pude participar de eventos da área de linguística, de tecnologia, então, acho que o meu aprendizado na linguística computacional foi esse. E no final do curso, apesar de gostar muito de informática, trabalhar como programador, como analista de sistemas, eu decidi fazer o caminho inverso, ou seja, ir para a linguística, ao invés de ir para uma carreira em ciência da computação, por entender que o caminho mais óbvio a se fazer seria ir para a ciência da computação. Então, eu quis trilhar um caminho um pouco diferente, porque eu acredito que o mercado, a academia e todas essas áreas precisam de profissionais com ambas expertise e com caminhos diferentes. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a conhecer um pouquinho de NLP e de linguística computacional. É. Você falou que é um caminho meio inverso, assim, ou não tão esperado, né, que você foi para a linguística, só que você já tinha um background de informática, né? Obviamente não é ciência da computação, mas acredito muito que muitas das disciplinas, das experiências que você teve ali com o curso, te ajuda bastante até hoje, tanto no seu trabalho como pesquisador, quanto no seu trabalho como profissional de analista de sistemas. Então, meio que a parte computacional de linguista computacional você já tinha um pouco, né? É, Agora está construindo a parte de linguista. o técnico no Cefet de informática, ele é de desenvolvimento. Então, assim, a gente tem uma carga de hardware, né, assim, de parte física do computador, mas ela é, assim, pequena comparada ao tanto que a gente tem ali de desenvolvimento. Então, mas, é claro, é uma sorte que eu tive também, porque tem técnico que é muito hardware, né, se fazer manutenção ali na placa-mãe, no formatar e aquela coisa toda. E o técnico que eu fiz já era mais para desenvolvimento mesmo. Ótimo. E aí, então, agora, já que você tem esse perfil híbrido, né, ou perfil abrangente, assim, pela sua formação acadêmica mesmo, né, que aí tem linguística, tem informática, agora tem inteligência artificial também. Como que você vê essas áreas se complementando no seu trabalho de NLP ou de linguística computacional? Bom, eu acho que é essencial, assim. Eu sempre vou bater nessa tecla que a gente tem que ter uma dose balanceada das três. Não tem como. Não tem como você fazer nada de NLP, de linguística computacional, aplicações de linguagem para inteligência artificial, sem ter uma dose de linguística teórica. E eu acho inevitável você ter um conhecimento ali de linguística teórica, nem que seja assim um abrangente, mas você tem que entender um pouco dos níveis estruturais da linguagem, porque querendo ou não é isso que esse é o produto das nossas tecnologias, né? E para nós linguistas, eu acho essencial você ter um conhecimento de programação estatística, um conhecimento matemático, assim. Às vezes a gente eu ouço colegas falando assim, eu vou para letras porque eu quero fugir dos números, mas é o completo oposto, assim. A gente está num período assim que não dá mais para você fazer uma pesquisa ou um trabalho com linguagem sem o uso de tecnologia, né? Seja na área de revisão de texto, seja na área de tradução, né? A gente já trabalha quase como copiloto dessas tecnologias, né? Então a gente tem que ter um conhecimento delas. É,
E isso envolve desde o conhecimento de como elas funcionam, né? Porque querendo ou não, isso é algo que impacta no nosso trabalho, mas também acerca de aspectos éticos dessas tecnologias, né? Assim, então, eu acho que pro profissional de ciência da computação, de ciência de dados, é essencial um conteúdo de linguística teórica, né? Assim, entender o que é a linguagem, ou tentar entender, porque a gente está falando linguística há 100 anos e não sabe ainda o que é linguagem. E, por um outro lado, para nós linguistas, largar um pouco do medo da matemática, do medo dos números, do medo de qualquer coisa mais exata e abraçar mesmo esse conhecimento de programação, de estatística, esse conhecimento matemático. Eu acho que elas têm que, respondendo a sua pergunta, tem que andar lado a lado, assim, de uma maneira muito equilibrada. Uhum. E uma coisa que você tocou, que é, tipo, as pessoas têm medo dos números, né? Confesso que eu também entrei na letras pensando nisso, mas depois eu percebi, não, tem que ter os números sim. Mas se a gente for parar para pensar, tem muita coisa que a gente estuda na linguística que é muito exata, né? Que também precisa de muita precisão e que também é um raciocínio lógico parecido com o que um cálculo precisaria, né? Então, por exemplo, transcrição fonética, se você for mexer com análise sintática, então são coisas também que podem ser complicadas, que para a gente talvez não seja, mas que é complicado. Não, a Então, análise eles sintática são é complicados de matemática uma pura. forma. Exatamente. Então, não tenho nome dos, não tenho medo dos números, gente, vai dar certo. E aí agora eu queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho na VP6. Ah, seria explicar um pouco sobre o seu trabalho lá, se tem a ver com linguística, se não tem a ver, e se isso impacta ah, a sua formação como linguista computacional. Uhum. O meu trabalho na VP6, eu sou analista de dados. Então, assim, a gente é uma software house, então a gente faz softwares personalizados para empresas de diversos setores, de muitos segmentos, de regiões, assim, muito diferentes do Brasil. Então, sempre cai um pouco de tudo na nossa mão. Então, tem desde coisas, assim, muito matemáticas, muito logísticas, financeiras, softwares específicos para isso, até coisas que tocam no âmbito da linguagem. Por exemplo, leitura de relatório, é, e aí você precisa fazer uma extração de texto. Ou então abarca aí desde o uso do regex, né, o famoso regex, até uma análise assim mais específica das entidades de um texto, né? Eu acho que o trabalho lá na VP6 ele é muito amplo. E, por exemplo, nessas áreas onde a gente tem que fazer uma análise mais específica de texto, de relatório, isso, lógico, contribui para o trabalho de linguista, né? Porque você está mexendo ali com texto, né? Então você está fazendo um regex, você está extraindo entidade de um documento. Mas, por outro lado, quando você é um linguista e aí você tem uma análise, se você trabalha como analista de dados em um setor, em uma tarefa que é puramente matemática, por exemplo, relatório financeiro automático, extração de volumetria, de produção, essas coisas, é uma chance muito grande da gente aprender conceitos estatísticos e matemáticos que, por mais que naquele contexto específico não estejam sendo utilizados, para a gente é muito útil também na linguística, sabe? Então, assim, por exemplo, é, algumas medidas de regressão, algumas medidas de padrões, de tendências, né? Tudo isso que, por exemplo, em um contexto específico está sendo direcionado para uma análise financeira totalmente numérica, a gente pode usar desse mesmo método para poder fazer análises linguísticas. Então, o meu trabalho na VP6 eu vejo assim como um grande aprendizado de aprender conceitos matemáticos, financeiros, logísticos diversos, que além de corroborar para a melhora da prática de programação, né? Assim, você está aprendendo a programar em outros contextos, em diferentes cenários, usando outras bibliotecas para diferentes funções, você também você está aprendendo ali mais as medidas que para a gente na linguística também são muito úteis. Ótimo.
E já que você tocou no ponto da programação, deixa eu fazer uma pergunta a mais, que é, ah, vamos dizer que eu quero ser linguista computacional, sei nada de programação, por onde você acha que eu deveria começar? Boa pergunta. Pergunta de R$ 1 milhão. É o que todo mundo quer saber, né? Eu diria assim, se na sua universidade tiver um curso, assim, ainda que seja lá nas ciências sociais, porque a galera das ciências sociais usa muito também, né? Por exemplo, introdução ao R, introdução ao Python, introdução à estatística, faz. Mesmo que seja um mini curso de 2 horas, mesmo que seja lá nas ciências sociais, eu acho que é muito útil. E aí você, primeiro, né, você está pensando num caso onde você não quer gastar nada, né? Ou seja, faz esse curso, porque ali você vai ter um contato físico, presencial com alguém que sabe programar, e aí essa pessoa pode te dar dicas, inclusive, pode inclusive te ajudar, pode te dar referências. Então, assim, se você está num ambiente universitário e tem esses mini cursos que a gente sempre vê ofertando por aí, faça. Caso você não esteja e você queira aprender mesmo assim, a internet é o lugar ideal, né? A gente tem muitos cursos online, várias videoaulas no YouTube. Só que a gente sabe que ser autodidata, especialmente no novo ramo, quando você é da linguística, você tem que ir para outro ramo, ser autodidata pode ser um negócio um pouco complicado. E é normal, né, para qualquer um. Por isso que eu disse que a primeira coisa é, se você está no ambiente universitário e tem esse mini curso, faz, porque aí você vai conhecer um tanto de gente que está ali para te ajudar e isso ajuda muito. Eu acho que na programação o networking faz toda a diferença, seja para você conseguir um trabalho, seja para você ser promovido, mas também para você aprender as coisas, né? Então, se você não tem essa oportunidade, eu acho que a internet é o melhor caminho. E a gente vê muito, por exemplo, tem videoaulas, mas tem mini cursos, tem o Coursera, né? Tem vários mini cursos. Eu sei de umas aulas introdutórias no canal no YouTube de Stanford, por exemplo. Tem. Assim, se você pesquisar no YouTube, por exemplo, como usar regex, ou o que é análise de sentimentos, o que mais vai ter, assim, são vídeos, são práticas, são tutoriais, assim, tutoriais é um negócio ótimo, porque a pessoa normalmente já está com o código ali, então ao invés de ficar falando muito sobre o conceito teórico, ela já vai ali na prática, olha, roda essa linha aqui, pega esse corpus aqui, olha o resultado aqui, vamos dar um fine tuning nesse modelo, vamos ver como é que o nosso corpus está anotado. Então, assim, se você não quer ficar muito tempo na teoria, quer ver o negócio na prática, seja por N questões, você tem essa possibilidade. E por fim, assim, depende muito do jeito que você gosta de aprender, do jeito que você vê que é útil para você. Mas eu gosto muito também de leitura. E a gente tem muitos livros bons, assim, sabe? Livros que te pegam na mão, assim, e fala, vem comigo, eu vou ensinar para você jeitinho por jeitinho. E porque o vídeo você vai e volta, né? Agora, às vezes, quando você está com um livro, quando você está com uma anotação ali, você está programando, só colocar o livro do lado, só abrir o PDF e aí você vê. Então, eu acho assim uma vantagem para o jeito que eu gosto de programar, para o jeito que eu gosto de aprender. Porque aí eu tenho o código aberto aqui e o livro de referência do meu lado. Mas isso é muito pessoal, né? Assim, mas a internet é um lugar assim vasto. E também, claro, né, assim, tem dúvida, chama as pessoas, vai no LinkedIn, coloca linguística computacional, os perfis que aparecer para você, chama, fala assim, oi, tudo bem? Você pode me ajudar? Você tem alguma referência? A Sim, gente tem que perder um pouco desse medo e chamar as pessoas, porque na maior parte das vezes elas vão ser muito solícitas e vão ajudar a gente demais. exatamente. E uma última dica que eu daria também, que é depois de aprender o básico, assim, as condições básicas, as condições básicas, enfim, pegar um projeto e fazer. Uma coisa que você gosta de fazer, porque aí vai ser mais prazeroso e você vai fazer com um objetivo. Né? Você, sei lá, você vai criar um corretor automático. Né? Você vai criar um corretor automático. Você não vai aprender coisas aleatórias, isoladas. Né? Você vai aprender para construir uma aplicação. E que isso fica É. até bom para você construir um portfólio, por exemplo.
A gente sabe que na internet às vezes tem tanta coisa, a gente nem sabe onde buscar, né? Eu falei que tem muitos, mas eu sei de algumas. Eu dei o exemplo de Stanford, né? Mas às vezes, eu não tenho inglês bom, né? Tem uma playlist no canal, não sei se é da Faculdade de Letras da UFMG, de Python para linguistas. Eu não sei se está no canal da Letras ou se está Acho que está no no canal do Thiago. do Thiago, né? O Thiago era um pós-doutorando na FALE, lá na UFMG, linguista computacional também. E a playlist é muito completa. Então, assim, acho que se você colocar Faculdade de Letras, UFMG, Linguística Computacional, deve aparecer no YouTube, com certeza. E te pega pela mão mesmo e é em português, porque às vezes a gente sabe, né? Meu inglês não é muito bom, não falo outra língua, mas eu quero aprender mesmo assim, né? Então eu acho que essa playlist no que a gente tem de português é algo que se destaca. Esse canal aqui do João é um projeto super legal. Eu tenho certeza que as outras pessoas também deram dicas super interessantes. Então, assim, ver os episódios vale a pena, porque todo mundo deu um pouco de dica, né? Com certeza algo aqui você vai conseguir tirar. Gente, eu paguei ele para ele falar isso. Brincadeira. Ótimo. E aí agora eu queria focar um pouco nas suas aventuras acadêmicas, assim, e que você está fazendo uma pesquisa de Agent-Based Modeling da propagação e mudança linguística em redes. Ou seja, muita coisa complexa e que é muito interessante. Então, você poderia compartilhar um pouco com a gente, assim, o que que é a sua pesquisa, como que ela funciona, já está finalizada, que pé que ela está, para que ela serve? Bom, quando eu entrei na Fale, eu já sabia, na faculdade de letras, eu falei, já que eu estou fazendo estudos linguísticos, eu já quero entrar conhecendo quem trabalha com linguística computacional aqui. Na Fale na UFMG a gente tem o privilégio de ter muita gente. Falei assim, então eu vou procurar. E eu acabei conhecendo o professor Evandro Cunha, que é atualmente o meu orientador. O Evandro é uma pessoa, assim, fantástica. Ele tem um pé na computação, um pé na linguística, um pé na linguística forense, um pé na neurociência. O Evandro, assim, pessoa muito inteligente, super competente, faz projetos super interessantes. E eu mandei um e-mail para ele, assim, eu não tinha nem passado no Enem ainda. Falei, olha, Evandro, eu formei no ensino médio e eu vou para letras, eu tenho certeza, assim, é isso que eu quero. Mas eu já queria começar fazendo pesquisa, assim. Eu olhei seu currículo, achei tudo muito interessante. Quais são os seus projetos? E eu acho que é isso de você ter um pouco de cara de pau, assim, sabe? De ir lá conversar com os professores. E aí o Evandro, super solícito, me mandou uma lista dos projetos dele e falou assim, olha, tem esse daqui que é de modelagem baseada em agentes, que é um que requer um conhecimento matemático, estatístico de programação, mas ele é um negócio para linguística teórica. E isso me interessou, porque eu estava ali fazendo bacharelado em estudos linguísticos, né? Sabia programar, falei, opa. E aí ele mandou um vídeo, assim, do que é a modelagem. E aí eu vi que tinha muito a ver com uma perspectiva dos sistemas complexos, que é uma teoria da física, que vai falar assim, olha, o mundo não é uma caixinha simples onde a gente pode separar as coisas no mundo real e entender tudo ali. Então, uma das alternativas disso é você simular o mundo real usando aplicações computacionais. É a alternativa que eles dão para você ter maior controle e ver como que, na verdade, os fenômenos que vão desde a biologia, da propagação de vírus, até, por exemplo, como as línguas mudam, essas coisas emergem do comportamento de indivíduos e dos indivíduos interagindo com o outro, interagindo com o meio ambiente ao longo de muito tempo, em muitas rodadas, né, em muitas interações, e como isso, na verdade, emerge, né? Então não é um ponto específico, não é em um local, é algo que se constrói a partir do coletivo. Só que para isso Só que aí a gente tem, assim, um recurso computacional muito grande para fazer essas coisas e um conhecimento em estatística e programação tem que ser elevado, né? E aí o Evandro queria começar um projeto nisso,
porque uma perspectiva muito interessante mesmo, né? Você simular o mundo real, as interações dos indivíduos e como que algo, como um fenômeno linguístico vai surgir a partir dessas interações, porque na vida real é isso que acontece, né? Todos os fenômenos que a gente vê na linguagem a partir da interação entre as mentes dos falantes e o uso e essa coisa toda gerando fenômenos lindos que a gente vê na linguística. Só que imagina, para a gente ver isso empiricamente, a gente teria que gravar todo mundo 24 horas por dia, todos os dias da semana, armazenar todos esses dados em algum lugar, depois processar todos esses dados para ver, olha, a nova palavra surgiu no João, aí do João passou para o fulano, aí depois passou para o Dalme, e depois passou para o ciclano, e assim que foi propagando algo na sociedade. E isso é impossível, é completamente impossível. Então, o que a gente faz é simular. E o Evandro queria testar as normas de um linguista italiano chamado Matteo Bartoli, que ele fez uma teoria no final do século, no início do século passado, correlacionando as mudanças linguísticas que a gente vê na sociedade com a posição geográfica delas. Ou seja, como que determinadas mudanças e inovações linguísticas, normalmente elas surgem em áreas centrais, em áreas de muito prestígio, e elas vão se espalhando, mas nunca chegam em zonas periféricas, em zonas mais isoladas. Então, essas zonas isoladas acabam guardando o registro mais arcaico da língua, o registro mais antigo. E esse é um padrão que o Matteo Bartoli observou em diferentes famílias do mundo de línguas. Ele foca na linguística românica, mas ele percebe esse padrão em várias famílias e ele tenta explicar o porquê. É uma teoria muito robusta, o Bartoli é um linguista genial, mas faltava uma validação quantitativa para isso, né? E o jeito que a gente achou, olha, um jeito interessante de dar uma validação quantitativa para a teoria do Bartoli, comprovar ou não essas normas dele, é por meio da modelagem baseada em agentes. Ou seja, a gente simulou uma rede onde você tem indivíduos, sociedades, cidades centrais e outras periféricas. Então, a gente colocou inovações linguísticas que poderiam ser desde uma inovação fonética, articulatória, até uma inovação morfossintática, lexical, e a gente via como ela se espalhava na rede. Como o Bartoli focou muito na linguística românica, ou seja, nas línguas faladas na área europeia, que se falam línguas provenientes do latim, a gente fez uma rede complexa, um grafo, né, que é o termo matemático, baseado na geografia da União Europeia, especificamente na área românica, e viu como esses itens se espalhavam nessa rede, e a gente comparou os nossos dados com a teoria do Bartoli. A gente achou um grau de aproximação muito interessante, ou seja, o cara realmente fez uma teoria acurada, hoje a gente vê isso, mas também a gente identificou alguns padrões muito interessantes, por exemplo, na sociolinguística, o João, mestre em sociolinguística, pode falar isso melhor do que eu, tem uma tendência que é a curva S, né, que foi proposto por alguns sociolinguistas, que é uma inovação, normalmente ela está no léxico de poucos falantes, ela tem um crescimento muito exponencial e depois ela estabiliza como uma forma que todo mundo já tem, né? E então a gente percebeu esse mesmo padrão na nossa rede. Então, assim, a gente também viu que essa proposta da sociolinguística ela é encontrada, inclusive, em simulações, né? Ou seja, essa proposta da sociolinguística é muito válida mesmo para entender como os itens, como as unidades da língua estão aí por aí circulando na língua de cada um de nós e como o que a gente entende como uma língua falada por um país, por uma comunidade, é, na verdade, o conjunto de várias línguas individuais que juntas emergem em algo maior, né? A que passo está o projeto? Eu vou fazer minha monografia de graduação nisso. Eu gosto muito de modelagem e simulação. Talvez deixando um pouco do Bartoli, talvez investigando um pouco, por exemplo, propagação de... Eu gosto muito de linguística de contato linguístico. Então, no contato linguístico, você pode ter por exemplo, línguas que não são da mesma família, línguas que são de famílias muito diferentes, mas que elas têm características linguísticas similares,
porque essas características foram propagadas por contato, ou seja, por difusão areal, ou seja, uma língua muito diferente da outra, ficaram próximas, coexistindo em uma área semelhante, e aí elas se influenciam, ainda que elas sejam de famílias diferentes, e elas passam a ter traços linguísticos semelhantes. Uhum. Isso ocorre em vários lugares do mundo, né, por causa do contato linguístico, e aí o que a gente quer é investigar a propagação desses traços em situações de contato usando rede, usando simulação, né? Porque é uma área que eu acho fascinante, o contato linguístico, com essa metodologia e que é incrível, que é a modelagem. Então, é juntar um pouco dos meus interesses e certamente dos interesses do Evandro também, que é parte essencial, assim, o projeto, na verdade, nasceu dele e eu tomei muito amor pelo projeto, então eu acabo me dedicando muito, assim, lendo bastante, mas a ideia, de fato, é dele, então com certeza eu pretendo continuar nessa guinada. Mas essa pesquisa da propagação da mudança, ela já está finalizada. Então, a gente publicou a primeira parte dela no Propor, né, que é um congresso de... Aliás, parabéns. Obrigado, João. É um congresso de linguística computacional para o português. Então, essa parte do Bartoli foi publicada. E a gente fez um estudo pequenininho sobre propagação da mudança linguística em um tipo de rede, um tipo de grafo, chamado Small World Network, que é tipo uma rede de mundo pequeno. Tem alguns sociólogos e alguns teóricos que dizem que o nosso mundo pode ser simulado nessa rede. Então, a gente tomou isso como princípio e quis simular como uma mudança se propagaria ali. Esse artigo vai ser apresentado em julho no LEREC, que é um congresso de linguística computacional, e depois deve ser publicado. Deve não, é publicado, que quando você participa do evento, acaba tendo publicação. Mas isso só daqui para frente. Então, aí essa parte da pesquisa mesmo, que são 2 anos, vão ter se encerrado, e aí eu vou começar a pensar mais nessa parte de difusão areal, já pensando na minha monografia, porque eu preciso formar, né? Importante, importante. E seu trabalho acho que vai precisar de bastante tempo, então é bom você fazer com antecedência. Pois é. Agora eu queria conversar um pouco sobre o seu intercâmbio, que você está aí agora na Universidade de Santiago de Compostela, e pelo que eu vejo das suas fotos, é uma cidade muito pequena, muito bonitinha. Queria que você falasse para a gente suas percepções assim, sobre a pesquisa de NLP aí e aqui no Brasil. Você está fazendo disciplinas de NLP, de inteligência artificial, se você percebe alguma semelhança, se você percebe diferenças, ou como as disciplinas são ensinadas. Fique à vontade. Bom, aqui na Universidade de Santiago de Compostela, a gente tem um centro de pesquisa chamado CITIUS, que é o Centro de Pesquisa em Tecnologias Inteligentes. Uhum. Então, é um centro de pesquisa lá no centro da universidade, um prédio muito bonito, muito novo, sabe? Onde você tem um lugar onde as pessoas vão pesquisar tecnologias inteligentes, ou seja, inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial hoje, inevitavelmente a gente fala de NLP. Então, eles têm uma estrutura muito legal para isso. A gente sabe que no Brasil a gente tem lugares também com infraestrutura ótima, por exemplo, o Centro de Inteligência Artificial da USP, né, que quase tudo que a gente faz de linguística computacional no Brasil acaba envolvendo eles de alguma forma, porque o NIL, que é um núcleo super tradicional, e esse núcleo de inteligência artificial da USP também. Mas o que eu percebo assim de diferença é que eles têm uma missão muito importante. O galego, que é a língua falada na Galícia, junto com o espanhol, né? Mas a língua da Galícia é o galego. É uma língua em status de minorização, ou seja, uma língua que tem perdido falantes muito rápido para o espanhol. E um dos jeitos de você fomentar a língua, documentá-la, preservá-la e incentivar o uso dela é por meio de tecnologia, hoje em dia, inevitavelmente. Então, às vezes, o buscador do Google estar em galego, você ter um chatbot em galego, você ter uma máquina de tradução em galego, você ter sites em galego, redes sociais em galego, páginas em galego, enfim.
Isso é muito importante para o status de preservação e de manutenção da língua. Então, eles têm uma missão muito importante aqui, que é fazer tecnologias em galego para essas pessoas utilizarem e manterem o uso da língua e reverter esse status de minorização. A gente aqui no Brasil tem uma comunidade de NLP grande, né, muito grande, e a gente tem uma língua muito grande, né, uma língua com muitos falantes. Então, assim, ninguém pensa no Brasil, em Portugal, em Angola, em qualquer dos países que falam a língua portuguesa, assim, ah, vamos fazer uma página em galego que a gente precisa manter a língua portuguesa viva, de forma alguma. O Twitter, o X, como vocês quiserem falar, é uma rede social que tem o dia inteiro milhões de postagens em língua portuguesa. Então, assim, se você quer criar um corpus, se você quer criar um dataset em língua portuguesa, o que não vai faltar para você é material. Eu quero fazer um fine-tune de um modelo para identificar discurso de ódio no Twitter. Pode ser difícil a tarefa, mas dado você tem, muito. Agora, no caso deles, é essa ausência de dados e de tecnologias, de pessoas falando em galego, por exemplo, no Twitter, no X. Então, essa missão deles eu acho muito bonita, assim, de você preservar. Às vezes, a gente vê, por exemplo, em cursos de sociolinguística, como preservar uma língua, como manter essa língua viva, né? E aí você tem muitas formas. E aqui a gente vê a manutenção dessa forma, esse aspecto tão social da língua por meio da tecnologia. E isso inclui fazer linguística computacional, inclui criar tecnologias nessas línguas. Então, eu vejo que enquanto no Brasil, e eu acho que isso é um problema assim que a gente vê em vários outros lugares do mundo, você tem linguistas e profissionais da tecnologia um pouco afastados, aqui eles têm que estar muito em conjunto, porque não tem como as coisas andarem. Não tem como linguistas e cientistas da computação andarem separados, gente, em nenhum lugar do mundo. Já vou avisando para vocês. Não Não, deveria. é, tecnologias boas se fazem com a integração dos dois profissionais, mas assim, aqui eu vejo que eles têm que estar muito próximos por causa dessa missão, que é uma preocupação que eles têm muito grande aqui e válida, porque a língua está perdendo falantes, enquanto no Brasil a gente não tem essa preocupação, sabe? Então, assim, o porquê nós fazemos linguística computacional no Brasil e por que se faz linguística computacional aqui na Galícia ou em qualquer outro estado ou instituição que use o NLP para documentar uma variedade minorizada é bem diferente. Eu acho essa experiência assim fantástica. Estou muito feliz de estar em linguística computacional em um lugar onde você precisa preservar uma língua. Ótimo. E vai, acaba de indo de encontro, né, com o seu interesse em linguística de computação. Isso. Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas quais habilidades técnicas você acha que é interessante um linguista computacional ter? E como você acha, como graduando, um graduando que não fez informática, não sabe estatística, como que ele pode adquirir essas habilidades técnicas? Tá, eu vou responder e depois queria te fazer uma pergunta também, porque aqui é um programa democrático. O entrevistado também faz perguntas, entendeu? Eu acho isso fantástico. Sim, sim, ótimo. É porque eu acho que vai casar um pouco com a nossa pergunta. Uhum. Quando a gente pensa assim, por que eu quero aprender linguística computacional? Pode ser para seguir uma carreira acadêmica, né? Que é um interesse que eu e o João temos, né? Assim, que muitas pessoas têm, assim, de estar na academia, de ajudar na construção do conhecimento, mas você também pode querer ir para o mercado, que é uma coisa que eu e o João também estamos. Então, assim, não é uma coisa assim A ou B. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? A carreira acadêmica ela demora. Então, durante esse tempo, você pode estar no mercado inclusive vai ser uma fonte de muito aprendizado para você e para as pessoas do mercado e da academia também. Então, eu sempre sou essa pessoa assim que defende a academia e o mercado. Não pode ser os dois, gente. Tá tudo bem. Inclusive é legal que seja os Nesse dois. caso, tem como abraçar o mundo, entendeu? Então, sabe? Então, assim, não. Às vezes as pessoas ficam muito em dúvida, não sei se eu sigo uma carreira acadêmica, uma carreira no mercado. Você pode explorar as duas coisas, né? A gente está aqui provando que isso é possível. Mas para isso, você precisa ter uma formação técnica, né? Então, aquilo que a gente conversou. Se você. Eu acho que para a pessoa que é de letras, foca nas matérias
de linguística teórica, né, que é importante, vai se precisar. Provavelmente você vai parar no emprego, você vai ter que fazer uma anotação sintática. Então, assim, não pensa que você está vendo ali de sintaxe não vai ser nada. Ou uma anotação semântica, ou uma anotação morfológica, ou uma anotação fonológica. Então, tipo assim, por que que eu tenho que aprender os símbolos do IPA? Onde que isso vai ser útil na minha vida? Com certeza, vai ser E outra muito útil. coisa, se você for para um emprego que é uma pegada mais discursiva, aprenda pragmática bem. Exatamente. Não. Se você for fazer qualquer anotação de interação humano-robô, humano-inteligência artificial, e você não souber Exatamente, pragmática, não vai dar certo. Não vai dar certo. exatamente, exatamente. Porque. E ainda mais se você for para chatbot, bem que você falou, a análise da conversa é uma boa, linguística Uhum. interacional, linguística cultural, então assim, Ou seja, vai ser um linguista computacional, a parte de linguista tem que estar bem. tem que estar bem. Por exemplo, se você está na tradução, às vezes você tem que fazer tarefas de localização, né, que é uma adaptação cultural daquele produto. Gente, se você não sabe ali de pragmática, se você não sabe de sócio, se você não sabe de linguística cultural, não vai rolar. Não vai rolar. Por que que uma empresa está te contratando e não contratando um cientista da computação? Porque você tem um conhecimento técnico específico da linguagem. Então você está ali para poder representar esse conteúdo. Porque às vezes e isso faz sentido porque a maior parte dos cursos de letras são para formar licenciandos, né? Para formar pessoas para dar aula. E isso é muito importante. A gente tem um país que precisa de bons professores, isso é essencial. Mas às vezes você pensar onde que eu vou usar a análise da conversa na sala de aula, né? A minha questão ali no ensino básico é muito mais uma gramática, uma questão assim de formação básica, né? Gente, mas se você parar um dia no emprego de linguística, de revisão de texto, qualquer coisa na sua vida, você vai precisar desse conhecimento. Então, para pessoa de letras, focar com atenção, sabe? Com um toque especial nessas matérias, porque é um conhecimento que vai ser cobrado de você de alguma forma. Agora, para a pessoa. E aí, depois disso, claro, um conhecimento de programação. Não vai ser do dia para a noite, sabe? Assim, às vezes a gente fica frustrado, meu código não funciona, tem muita coisa que eu não sei. Mas, gente, isso até um desenvolvedor com muito tempo, sempre vai surgir uma biblioteca nova, sempre vai surgir um jeito novo de fazer as coisas, as linguagens de programação surgem a todo momento. E o mercado é totalmente dinâmico, né? O cenário da computação. Então, assim, não saber não é uma exclusividade sua, sabe? Então, e as coisas vão dando errado até um dia elas darem certo. Então, assim, a gente aprende código errando mesmo, e muito, e muito. Então, é saber ter um pouquinho de resiliência, apesar que eu saiba que isso é muito difícil, e ser persistente mesmo no caminho de abraçar um mundo tão diferente, né? Que envolve programação, estatística e matemática. Agora, para a galera que faz computação, aprender linguística teórica. Aí não tem como, assim. Você está fazendo um fine-tuning ali de um modelo para identificar discurso de ódio, se você não sabe o que é um discurso de ódio, não tem como. Como que a gente identifica um discurso de ódio? É pela prosódia? É pelo conteúdo lexical? É pela construção, às vezes, sintática ali? Você moveu algum constituinte ali para dar mais ênfase para ele naquele determinado momento? Não tem como, sabe? Eu acho que o trabalho do cientista da computação em NLP tem uma parte grande, né? Você desenvolver, por exemplo, o fine-tuning de modelos, gente, isso é brutal, assim. Mas o seu modelo está fazendo algo e você precisa entender o que esse algo que o seu modelo está fazendo, seja para avaliar, seja para melhorá-lo, né? Eu estou fazendo um parser aqui, ok, mas o que que é um adjetivo? O que que é um sintagma nominal? O que que é um sintagma preposicional? Você precisa saber. Eu acho que a gente se colocar na nossa zona de desconforto mesmo, assim, no que eu não sei ainda. E isso é difícil, porque a gente passa tanto tempo estudando para a gente ter uma segurança de agora eu sei fazer isso, e aí você chega num novo emprego e você tem que abraçar o que você não sabe, é loucura. Eu acho que é necessário. E eu acho que, no caso, por exemplo, do cientista de dados, saber um pouco de linguística,
não é nem para ele se tornar um linguista, né? Mas para que ele consiga manter uma conversa com o linguista quando o linguista for explicar, olha, isso aqui está dando errado por causa disso, está dando certo por causa disso, ou a gente precisa repensar isso aqui porque isso dali pode acontecer, né? Para que a conversa Uhum. seja fluida e a gente fala assim, ah, tá faltando uma preposição, e o cientista fica tipo, o que é uma preposição? Sabe? A gente fala assim, ah, tá precisando de um substantivo, o que é um substantivo? Para ele já saber essas coisas e conseguir manter a conversa. João, Outra. a pergunta. Não, eu vou fazer minha pergunta para você. Vou fazer, pode, vai, só completar. E uma dica que eu tenho, completando o que o Dalmo falou, que é uma coisa que o Dalmo faz, e que um amigo nosso, o Atila, também faz, que à medida que você for progredindo no seu curso de letras, se tiver a oportunidade de fazer, tipo, um mini artigo, um projetinho, alguma coisa, tenta aplicar esses conhecimentos que você está tendo de programação, de linguística de corpos, de estatística, e tenta usar para esses projetos, para esses trabalhos, né? Porque aí você já vai estar matando dois coelhos com uma cajadada só, né? Você vai estar estudando a linguística teórica, que é o que o Dan falou, que eu concordo, mas também aplicando os conhecimentos que você está fazendo com um objetivo específico, um projeto específico, que é a entrega do trabalho. Por exemplo, se for de morfologia, você vai estudar o fenômeno morfológico com estatística, com programação. Aí acaba que você, como Além é que de é? criar um Une a fome com a vontade de comer. Além de E criar um pode comer. portfólio, né? Assim, quando você Exatamente. chegar numa entrevista de emprego, você tem o que você mostrou, né? Não é só o seu currículo ali falando, você está mostrando ali que você tem Exatamente. vários projetinhos. Compartilhe os códigos no GitHub, gente. Mas, Por favor. Ô, João, minha pergunta para você é assim, qual a sua... O João tá no mercado também, então eu acho que essa pergunta vai ser muito boa. Qual a sua percepção da visão do mercado sobre o papel do linguista no mercado de TI? E como que a gente, enquanto linguista, pode colaborar para melhorar essa percepção? nossa, pergunta difícil. É, eu acho que, primeiro, eu acho que o mercado ainda está muito imaturo para saber como que um linguista pode contribuir. Apesar que já tem algumas empresas, até as empresas grandes, Meta, Google, eles contratam linguistas, mas não vai ser todos os linguistas que vão trabalhar nessas empresas grandes, né? Então, mesmo as empresas pequenas, startups, principalmente, eles ainda não conhecem o, a potencialidade que é ter um linguista dentro do time, né? Ou linguistas do time. Então, acho que está um pouco imaturo. Está caminhando, estou vendo mais e mais vagas nessa área, não só, por exemplo, para anotação de dados, mas para análise de conversa chatbot, criação de fluxo conversacional, design de prompts também, por exemplo, a minha posição atual é de design de prompts, basicamente. Tem outro nome, mas é basicamente isso. Ah, tem também para um pouco de criação de corpora, de datasets, análise de datasets, então acho que está crescendo, mas ainda está muito pequeno, né? E, e aí eu acho que, respondendo a segunda parte da pergunta, eu acho que o que pode ajudar a melhorar isso, primeiro de tudo, os linguistas têm que ah, eles têm que compartilhar como que eles podem ajudar. Porque se uma empresa não sabe como que um linguista pode ajudar, ela não vai descobrir sozinha. É preciso que os próprios linguistas falem, como, por exemplo, fazendo post no LinkedIn, um post técnico, né, que é uma coisa que eu já faço, você acho que já fez alguns, e tem várias outras pessoas que fazem também, e que acaba criando, tem várias outras consequências, cria networking, as pessoas ficam falando sobre ele no LinkedIn, então acaba que ajuda a você ser mais reconhecido. Eu acho que também tem uma parte de se profissionalizar ou se especializar em um assunto, ou em alguns assuntos, né? Porque você não vai ser linguista computacional e você não vai dar conta de fazer tudo com linguista computacional. O que isso pressupõe, né? Ou você vai ficar mais com chatbot, você vai ficar mais com inteligência artificial, você vai ficar mais com modelagem, você vai ficar mais com anotação de dados. Então, acho que tem UX também, né? A parte de tecnologia. Então, acho que você também tem que saber onde que você quer. Você pode, acho que é válido experimentar um pouquinho de cada coisa, mas é importante escolher um.
para você conseguir se profissionalizar e aí sim virar autoridade no assunto, né? E sendo bem sincero, assim, um dos, querendo ou não, as vagas que mais saem e as vagas que mais pagam bem são aquelas que é de cientista de dados. Só que, se você for fazer um processo seletivo para uma empresa e que é um cientista de dados, para uma empresa que mexe com linguagem, que o produto, né, tem a ver com linguagem, com texto escrito ou texto falado, você com um linguista que tem um background de ciência de dados, eu acho que vai ser até um a mais. Eles vão falar assim, olha, essa pessoa sabe fazer modelagem e estuda língua. Então, acho que vai ser um combo legal para a gente. E também acho que se fazer parte desses de comunidades que fazem com que os linguistas sejam mais valorizados. Eu sei que tem um podcast parecido com esse daqui que chama Linguistics Careercast, que aí também é um formato bem parecido com esse daqui. Tem outro que eu esqueci o nome agora, mas ele é mais de LinkedIn, mas ele promove eventos nos Estados Unidos e como que os linguistas podem até mesmo organizar o currículo para se mostrar vendível no mercado. Então, acho que isso vale a pena também. E assistir o Langback, né? Aqui. Também assistir, entrar em contato com as pessoas, porque o grande lance também é você ter um mentor, sabe? Claro. Um mentor linguista que já é mais sênior, que percorreu um caminho que você gostaria de percorrer e perguntar para ele para onde que eu posso ir, o que você acha. Eu ainda É. não tenho um específico assim, mas dependendo do assunto eu vou mandando para cada um, sabe? Então, isso acaba ajudando. Então, acho que é por aí. Não sei se eu Não, te respondi. networking é total, assim, eu concordo muito. Networking é a base. Não tem como você aprender nada sozinho, sabe? Porque nada, nenhum conhecimento que a gente faz em nenhuma área do conhecimento é sozinho. Uhum. O João sabe quantas vezes a gente já ficou em laboratório junto, vendo código, mostrando meu código pro João, João mostrando código e a gente pensando, sabe? Tipo assim, nada faz sozinho, sabe? Acho assim que a conversa, que isso aqui que você está fazendo com muitas pessoas muito interessantes, é de onde as coisas surgem, é de onde as oportunidades aparecem. Não adianta, eu acho assim, a gente tem que estar numa comunidade, ainda mais de linguistas em computação, no mercado de TI, e acho que a gente se faz mais forte, assim, né? Eu tenho essa impressão. E assim, é uma coisa que eu falei em outra gravação já, mas, por exemplo, todos os empregos que eu tive na indústria até então foi por causa de networking. Nenhum foi tipo assim, eu apliquei todo aquele processo, Group, sei lá o que mais, foi todos por networking. Então, vale a pena tentar, pelo menos. Claro. Ah, ótimo. Muito obrigado pelas perguntas, então, gostei. Bom, Mas aí a gente vai finalizar por aqui. E eu queria saber se tem algumas palavras finais para passar para os espectadores. Dar bom, uma força. Gente, estudo estatístico. bom, gente, às vezes pode ser desafiador você começar algo novo, mas assim, o mercado é muito interessante. É um jeito de contribuir com a vida das pessoas quando a gente vê, por exemplo, tecnologias sendo utilizadas para fins diversos, né? É um jeito de você se inserir no mercado, você ter uma perspectiva de carreira, né? E além disso, é fascinante você trabalhar algo que é tão nosso, né, da nossa espécie, a linguagem, e ver essa coisa sendo tão linda, essa capacidade, essa habilidade nossa humana tão mágica sendo usada também pelos computadores ou nos computadores. Então, eu me coloco à disposição, sei que o João também, no LinkedIn, nas redes sociais, assim, quer conversar, não sei por onde começar, me sinto perdido. Eu tenho certeza que, quanto eu, quanto o João, quanto todo mundo, acho que foi entrevistado aqui, vai ter o prazer de conversar com vocês, ajudar no que a gente consegue e construir junto, né? Porque eu acredito que o conhecimento, as nossas ferramentas, as nossas ferramentas de linguagem estão em construção, estão em desenvolvimento, e a gente é uma comunidade que une para poder crescer. Tenho certeza absoluta disso. E todo mundo é mais bem-vindo na linguística computacional, essa área que mudou minha vida, mudou a vida do João, mudou a vida de todo mundo, e eu tenho certeza que pode mudar a vida de um tanto de gente também. Ótimo, ótimo. Então,
A gente fica por aqui, pessoal. Dalmo, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo. Mesmo ali com a diferença de fuso horário, você conseguiu arranjar um tempo para a gente. E foi muito bom, eu gostei muito. Acho que os espectadores vão gostar bastante também. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, João. Obrigado por essa iniciativa aqui. Eu acho fantástica. Esse seu trabalho é muito importante. Obrigado, gente. E pessoal, fiquem atentos aí, podem entrar em contato com o Dalmo, ele é super legal, posso testar por experiência própria. E fiquem ligados também para os próximos episódios, que já já vai lançar mais, tá? Obrigado, tchau, tchau.